as pesquisas todas apontam o reconhecimento da população brasileira pelo nosso projeto político coordenado, liderado por aquele que é reconhecido como o maior presidente da história do Brasil, que é o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, e por isso vamos reeleger a Dilma. Ainda ontem, vocês devem ter acompanhado uma nova pesquisa do IBOP, aponta a Dilma com 43%, mantendo a posição cômoda, poderíamos dizer assim, de eleição no primeiro turno. Os dois concorrentes, o Aécio com 15% e o Eduardo Campos estacionado em 7%, né? Estamos também em condições bastante favoráveis na Bahia. O povo da Bahia, em reconhecimento ao grande governo que está sendo realizado pelo Carlos Jaco Wagner, vai eleger o companheiro Rui Costa também no primeiro turno. Mas nós queremos chamar a atenção dos companheiros, convidar os companheiros e companheiras para uma reflexão, e é importante que a gente tenha essa capacidade de fazê-la num momento como este, que apesar das condições favoráveis, das boas perspectivas eleitorais, tanto no âmbito federal quanto estadual, essas eleições de 2014 representam para nós, militantes do Partido dos Trabalhadores e também dos partidos aliados, um momento de grande desafio. Desafio primeiro porque a grande mídia e os setores conservadores da política brasileira tentam a todo custo desqualificar a política. O presidente Raimundo, com a sua competência, já nos convidou a esse debate, e é muito importante que a gente possa resistir a esta ameaça conservadora que tenta desqualificar a política, que tenta, de certa forma, desgastar e até poderíamos dizer destruir o nosso partido e, por último, tenta desestabilizar o nosso governo. Então, os militantes do Partido dos Trabalhadores, nós que ocupamos cargos eletivos, dirigentes partidários, neste ano de 2014, que se realiza eleições, num ano atípico, é necessário que nós possamos resistir bravamente a essas ameaças conservadoras. Em primeiro lugar, companheiros e companheiras, porque é através da política que se realiza, que se promove a transformação social. Não há saída. É através da política, do exercício, da prática da boa política, que a gente melhora a qualidade de vida das pessoas. É claro que estamos falando do exercício da boa política, a política exercida com democracia, com transparência, com compromisso social, com participação popular. E é urgente que a gente resista a esta onda conservadora. A política é reconhecida como atividade humana responsável pela organização dos convívios humanos, pelas relações, da organização das relações sociais, pela administração dos conflitos. Os gregos criaram a política para dirimir os conflitos através do entendimento, do diálogo, na perspectiva da construção do bem comum. Então nós não podemos permitir, em hipótese nenhuma, que a política seja desqualificada pelos setores conservadores, pela grande mídia nacional, entendendo tratar-se de uma atividade humana imprescindível, indispensável à transformação da sociedade. Em segundo lugar, o companheiro Paulo, com muita propriedade, até porque ele participou dessa trajetória, dessa caminhada, já destacou a importância que o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, tem na vida política brasileira. Partido que foi criado, forjado na luta dos trabalhadores, das comunidades eclesiais de base, do movimento estudantil, é sem dúvida nenhuma reconhecido hoje um dos maiores partidos do mundo, um dos partidos que mantém o seu nível de organização revelado como dos mais reconhecidos internacionalmente. O nosso partido é o único partido no Brasil, Galinho,
que realiza eleições diretas para a escolha dos seus dirigentes. É o único partido que mantém uma agenda regular de debate, discussão, de análise da conjuntura política municipal, estadual